Descubra o relógio mágico que parou no tempo e revelou o caminho para a paz interior. Num canto esquecido de um vale, cercado por montanhas verdejantes, havia uma pequena vila onde os relógios pareciam sussurrar histórias em uníssono. Cada segundo ali contava, mas tudo mudou no dia em que Clara entrou na loja de antiguidades do velho Dom Henrique. O cheiro de madeira envelhecida e mofo a envolveu assim que cruzou a porta. A loja era um labirinto de memórias, com objetos cobertos de poeira que pareciam esperar ansiosamente por um toque humano. No fundo, entre móveis tortos e retratos amarelados, um brilho a atraiu. Era um relógio antigo, adornado com pérolas e engrenagens expostas, como se a vida quisesse escapar por elas. Ela viu família se reunindo, dançando sob as estrelas e trocando promessas que pareciam eternas. Cada toque no relógio a levava a momentos esquecidos, revelando a beleza e a fragilidade da vida. Mas havia também dor nas lembranças. Clara presenciou separações, lágrimas e promessas quebradas. Era como se cada história estivesse entrelaçada com os moradores da vila, cada um carregando fardos silenciosos. Um nó se formou em sua garganta, enquanto compreendia a importância de cada instante vivido, de cada gesto de bondade que passava despercebido no dia a dia. Mas a alegria e a tristeza a deixavam em conflito. Para onde deveria olhar? O que era mais importante? O que já foi ou o que ainda poderia ser? As dúvidas começaram a martelar sua mente. O desejo de realizar seus próprios sonhos batia forte, mas o medo de se prender ao passado a consumia. Clara se questionava se, ao aceitar suas memórias, estaria abrindo mão do futuro que tanto desejava. O relógio a desafiava a encontrar-o. A cada nova descoberta, pequenos gestos de amor e amizade pulsavam ao seu redor. Um sorriso, um abraço, um simples obrigado revelavam a teia invisível que conectava aqueles que viviam na vila. E no fim das contas, a verdadeira paz interior parecia estar ali, nas coisas simples, na arte de viver o presente. Mas à medida que a luz da aceitação começava a brilhar em sua vida, uma nova questão surgia. Até que ponto o passado determinaria seu futuro? O que realmente significava aceitar tudo aquilo? Clara sentia que estava apenas começando sua jornada. E as montanhas, testemunhas silenciosas, pareciam sussurrar soluções que ela ainda não conseguia entender. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que Clara refletia sobre o passado e o futuro, uma raiva crescente de incertezas a envolvia. Mas como a lua cheia iluminava seu quarto, um barulho rompendo a calma a fez congelar. Um som surdo, algo pesando no chão. Com o coração disparado, ela se levantou e seguiu o som, caminhando lentamente até a sala. Quando virou a esquina, encontrou o aparelho em uma posição estranha. O relógio de Dom Henrique, agora girando em um ritmo frenético, como se uma força invisível estivesse o impulsionando a se mover. O brilho dourado emanava da sua superfície, piscando intensamente, quase como se estivesse se comunicando. Clara, fascinada e assustada, estendeu a mão para o relógio, mas então algo surpreendente aconteceu. Uma imagem apareceu na frente dela. Era uma cena da vila, mas com um detalhe que a fez prender a respiração. No centro da praça, ao lado de seu... Ah! Clara murmurou, seu coração batendo mais rápido. O relógio continuava pulsando, cada vez mais rápido.
A cada momento, mais imagens se formavam. Cenas de alegria, mas também de raiva. Grupos de pessoas discutindo, sussurros de traição no ar. Clara não entendia. Por que seu avô estaria ali com aquele homem? De repente, a cena mudou abruptamente. Clara viu uma briga entre dois grupos na vila, um tumulto que parecia ter sido esquecido pelo tempo. O homem, agora visivelmente agitado, apontava para seu avô enquanto um sentimento de indignação tomava conta de sua presença. Clara sentiu o nó na garganta se apertar, compreendendo que estava testemunhando um conflito histórico, uma rivalidade que poderia explicar sombras locais que sempre pairaram sobre sua círculo familiar. Mas um grito cortou o ar, rasgando o silêncio. Clara se virou e viu sua mãe, pálida e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Entrando desesperadamente na sala, ela segurava uma carta amarelada. Clara, você não vai acreditar no que eu encontrei. Sua voz estava trêmula. É algo sobre a nossa família, algo que pode mudar tudo o que sabemos. A tensão flutuava no ar, como uma tempestade prestes a se abater. Clara sentiu um frio na barriga. O olhar de sua mãe era preocupado. Seu rosto refletia uma dor que parecia se entrelaçar com a história que estava sendo revelada pelo relógio. O coração de Clara acelerou ainda mais enquanto sua mãe abria a carta, revelando uma realidade que ela nunca imaginou. Dentro da sala, a luz do relógio piscava ainda mais intensamente, como se estivesse preparado para revelar uma verdade obscura e devastadora. O que mais você escondeu de mim? Clara perguntou, sua voz tremendo, enquanto a raiva e a confusão se misturavam em seu peito. Com um silêncio pesado pairando entre elas, Clara percebeu que o passado não era apenas uma coleção de memórias, mas algo maior e mais sombrio. O relógio tinha se tornado um portal não só para o tempo, mas para que segredos estavam escondidos sob o peso das tradições familiares. E, principalmente, como sua vida mudaria ao descobrir o que estava implícito entre as linhas. O relógio girava erraticamente, como se tivesse a própria vida, sussurrando promessas e ameaças em igual medida. Clara sabia que mal havia começado a entender o que a vila e sua própria história guardavam. E, no fundo, um pensamento a assombrava. Algumas verdades podem ser mais difíceis de suportar do que a ausência de tempo. O coração de Clara acelerou, ecoando como os pulsos frenéticos do relógio. A tensão se espalhou pela sala, o olhar de sua mãe fixo na carta, como se revelasse um segredo guardado há gerações. Clara, eu não sei como explicar isso. A voz da mãe falhou, seus dedos tremendo ao abrir o papel amarrotado. O tempo parecia interrompido, o mundo exterior só um distante sussurro. Só leia, mãe. Clara implorou, sentindo um nó se formar em sua garganta. A mãe respirou profundamente e começou a ler em voz. Eu descobri que ele foi casado antes de se unir à nossa família. O rosto de Clara esbranquiçou. O quê? Como assim? A realidade esmagava suas esperanças. Por que você nunca me contou? Ela podia sentir a raiva fervendo. Eu achei que fosse proteger você, mas as palavras de sua mãe esmoreciam, afogadas em dor. Eu recebi esta carta de alguém que, quem sabe, é da nossa família. A cena parecia instantaneamente surreal. O relógio girava mais rápido. Os sons se embaralhavam em uma cacofonia inquietante. Então, como se respondendo à angústia no ar, imagens desmoronaram na superfície metálica. Clara se viu novamente na praça da vila. Mas agora era como um pesadelo. As figuras dançantes se distorceram. Só o homem misterioso ao lado de seu avô se destacava. Sua expressão desgastada e seu olhar transpareciam uma profunda tristeza. E com aquele rosto,
Clara compreendeu. Ele não era apenas um desconhecido. Ele tinha traços do avô, mas algo mais. A raiva no peito aumentou. Mãe, você sabia que ele tinha outro passado? Quem era essa mulher? A voz de Clara tremia, cheia de indignação e confusão. Quem é nosso verdadeiro avô? A mãe deu um passo atrás. A estrutura da família deles parecia desmoronar. E então, no mesmo instante, um grito rasgou o ar. Clara e sua mãe se viraram rapidamente. Uma sombra escorregou pela porta. Um desconhecido entrou, de cabeça baixa com um olhar carregado de dor. Os olhos os mesmos do homem nas visões do relógio. Eu sou Alex, ele disse, a voz trêmula. Sou filho do seu avô, do primeiro casamento. O impacto das palavras estourou como um foguete na mente de Clara. Clara balançou a cabeça em negação. Não pode ser! Isso não faz sentido! O chão pareceu ceder sob seus pés. A verdade que estavam tentando esconder a arrastava para um abismo. E você, como chegou aqui? Alex olhou para a mãe de Clara. Eu sempre soube que a família tinha segredos, que o passado não era o que parecia. Mas nunca pensei que chegaria a você assim. Ele hesitou e depois falou, julgando o impacto de cada palavra. Havia um segredo de família que precisávamos resolver. Ano passado, quando meu pai faleceu, acabei encontrando aquelas cartas em uma caixa. E vi você e ele. O relógio emitiu um tilintar agônico. Clara sentiu-se como se tivesse sido projetada de volta a um tempo que não conhecia. A tristeza e a raiva turbinadas em um só sopro de consciência. Então, meu avô estava dividido entre duas famílias. Tratava-se de amor ou traição. O que fazemos agora? Ao invés de conforto, o relógio parecia pulsar um chamado para o caos. Entre os três, um silêncio constrangido se instalou. Um eco do passado pesava mais do que o próprio ar. Ela os encarava, buscando respostas em cada expressão: dor, alívio, indignação. Você não pode simplesmente entrar aqui e afirmar que é parte da nossa família. A raiva de Clara explodiu, reflexo do medo que devorava sua razão. Eu só quero entender, Clara. Sempre quis. Mas agora tudo mudou. Alex segurou os braços, implorando por compreensão, mas o nó no peito de Clara só apertou mais. Cada fragmento de sua história começava a se trançar em uma nova tapeçaria de segredos. E o relógio girava novamente, cada giro mais rápido, como se quisesse nos lembrar que o tempo não espera por ninguém. Clara percebeu que a verdade, quando revelada, pode ser uma espada de dois gumes. O que ela realmente queria saber? O passado ou as consequências que ainda estavam por vir? Tudo ao seu redor tremia. A história dela estava agora em cacos, e o que viria dali em diante estava longe de ser claro. O coração de Clara acelerou, ecoando como os pulsos frenéticos do relógio. A tensão se espalhou pela sala, o olhar de sua mãe fixo na carta, como se revelasse um segredo guardado há gerações. Clara, eu não sei como explicar isso. A voz da mãe falhou, seus dedos tremendo ao abrir o papel amarrotado. O tempo parecia interrompido. O mundo exterior só um distante sussurro. Só leia, mãe! Clara implorou, sentindo um nó se formar em sua garganta. A mãe respirou profundamente e começou a ler em voz alta. A verdade é que seu avô, ele não é quem pensamos que é. Eu descobri que ele foi casado antes de se unir à nossa família. O rosto de Clara esbranquiçou. O quê? Como assim? A realidade esmagava suas esperanças. Por que você nunca me contou? Ela podia sentir a raiva fervendo. Eu achei que fosse proteger você, mas as palavras de sua mãe esmoreciam afogadas em dor. Eu recebi esta carta de alguém que, quem sabe, é da nossa família. A cena parecia instantaneamente surreal. O relógio girava mais rápido.
Os sons se embaralhavam em uma cacofonia inquietante. Então, como se respondendo à angústia no ar, imagens desmoronaram na superfície metálica. Clara se viu novamente na praça da vila, mas agora era como um pesadelo. As figuras dançantes se distorceram. Só o homem misterioso ao lado de seu avô se destacava. Sua expressão desgastada e seu olhar transpareciam uma profunda tristeza. E com aquele rosto, Clara compreendeu. Ele não era apenas um desconhecido. Ele tinha traços do avô, mas algo mais. A raiva no peito aumentou. Mãe, você sabia que ele tinha outro passado? Quem era essa mulher? A voz de Clara tremia, cheia de indignação e confusão. Quem é nosso verdadeiro avô? A mãe deu um passo atrás. A estrutura da família deles parecia desmoronar. E então, no mesmo instante, um grito rasgou o ar. Clara e sua mãe se viraram rapidamente. Uma sombra escorregou pela porta. Um desconhecido entrou, de cabeça baixa com o olhar carregado de dor. Os olhos, os mesmos do homem nas vozões do relógio. Eu sou Alex. O impacto das palavras estourou como um foguete na mente de Clara. Clara balançou a cabeça em negação. Não pode ser. Isso não faz sentido. O chão pareceu ceder sob seus pés. A verdade que estavam tentando esconder a arrastava para um abismo. E você? Como chegou a ti? Alex olhou para a mãe de Clara. Eu sempre soube que a família tinha segredos, que o passado não era o que parecia. Mas nunca pensei que chegaria a você assim. Ele hesitou e depois falou, julgando o impacto de cada palavra. Havia um segredo de família que precisávamos resolver. Ano passado, quando meu pai faleceu, acabei encontrando aquelas cartas em uma caixa. E vi você. E ele. O relógio emitiu um tilintar agônico. Clara sentiu-se como se tivesse sido projetada de volta a um tempo que não conhecia. A tristeza e a raiva turbinadas em um só sopro de consciência. Então meu avô estava dividido entre duas famílias? Tratava-se de amor ou traição? O que fazemos agora? Ao invés de conforto, o relógio parecia pulsar um chamado para o caos. Entre os três, um silêncio constrangido se instalou. O eco do passado pesava mais do que o próprio ar. Ela os encarava, buscando respostas em cada expressão. Dor, alívio, indignação. Você não pode simplesmente entrar aqui e afirmar que é parte da nossa família. A raiva de Clara explodiu, reflexo do medo que devorava sua razão. Eu só quero entender, Clara. Sempre quis. Mas agora tudo mudou. Alex segurou os braços, implorando por compreensão. Mas o nó no peito de Clara só apertou mais. Cada fragmento de sua história começava a se trançar em uma nova tapeçaria de segredos. Então, algo surpreendente aconteceu. O relógio parou de girar de repente, emitindo um som ensurdecedor, como se estivesse gritando, e em um estalo, as luzes da sala se apagaram. Clara sentiu seu coração disparar, o medo a envolvendo. O escuro era total. O que estava acontecendo? Um quente e enjoativo aroma de fumaça invadiu suas narinas. Mãe! Clara gritou, mas a voz dela não vinha. Alex, você está aí? O pânico crescia, o fôlego parecia faltar. De repente a luz voltou, mas algo estava diferente. A sala estava repleta de pessoas desconhecidas, olhares fixos neles, como se fossem espectadores de um drama. Clara piscou, confusa. Algumas das pessoas possuíam traços familiares. Entre elas, uma mulher com o mesmo olhar triste do homem misterioso. Quem são vocês? Clara perguntou, a voz tremulando de terror. A mulher avançou, uma expressão de dor estampada no rosto. Estamos aqui para a verdade, Clara. O verdadeiro passado de sua família é mais complicado do que você pode imaginar. Não se trata apenas do seu avô, envolve todos nós. Clara sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. Uma reviravolta tão chocante que ela mal podia acreditar. Como assim?
Quem são vocês? O que querem de mim? Sua mente rodava, a confusão a sufocando. Precisamos esclarecer tudo antes que seja tarde demais, a mulher afirmou. A verdade pode te libertar ou te aprisionar para sempre. Clara sentiu os olhares pesarem sobre ela, como se o destino de todos dependesse de sua resposta. E naquele momento, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão pairava no ar, e os olhares de Clara, sua mãe e Alex estavam fixos na mulher que parecia ter todas as respostas. A verdade pode te libertar ou te aprisionar para sempre, ela repetiu como um eco sombrio que reverberava na sala. Clara sentiu um frio na espinha. O relógio, agora imóvel, parecia pulsar em expectativa. Quem são vocês? O que significa isso? Clara se debateu com as perguntas, mas ninguém respondeu de imediato. A mulher apenas a observou, como se decidisse se valia a pena compartilhar a verdade e suas consequências. Você precisa entender que somos todos parte de algo maior. O passado de sua família se entrelaça com o nosso de maneiras que você nem imagina, disse a mulher, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. A dor e os segredos não são apenas seus, Clara. Eles são universais. Clara sentia seu coração acelerar, cada batida ressoando em sua cabeça. Então, como se tivesse sido estimulada, a mulher começou a falar, lentamente, desdobrando um novo enigma. Seu avô, ele tinha um pacto com o passado. E não era só amor ou traição. Havia um legado a proteger. A verdade sobre ele é sombria. Antes que pudesse terminar, algo estourou em uma explosão de luz na sala. Todos os rostos se viraram, inquietos. E então, Clara percebeu. O relógio tinha começado a girar novamente, mas não mais de forma frenética. Agora ele emitia uma luz intensa, como se quisesse falar. Uma imagem tomou forma na superfície prateada, uma cena em preto e branco de tempos antigos. Foi então que a realidade se desfez em fragmentos. Clara viu a figura conhecida de seu avô, mas ao lado dele estavam outros homens e mulheres. A sala tornou-se uma visão em movimento, revelando um banquete que parecia festivo, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Clara comprimiu os olhos. Aquele ambiente era real. As risadas estavam ali, mas carregavam ecos de tristeza. Quem são essas pessoas? Clara perguntou, desorientada. A mulher na sua frente olhou fundo em seus olhos e sussurrou. São seus antepassados e aqueles que foram traídos. A sala congelou em assombro. Todo o resto desapareceu, e as emoções tomaram o lugar da lógica. Traídos? Como assim? Clara insistiu. O pânico começando a crescer. A mulher parecia hesitar. Eles viviam na mesma vila, lutaram por suas famílias. Mas o seu avô, ele fez uma escolha que alterou a história. E a sua escolha se refletiu em cada um de nós. Uma nova figura avançou. Era um homem, a expressão amarga. Ele tinha o mesmo olhar de Clara. Você não pode saber de nós sem conhecer a razão pela qual tudo isso foi encoberto. Nossa linhagem foi amaldiçoada pela escolha do seu avô. Ele decidiu aceitar um pacto. Clara ficou paralisada. Pacto? Que pacto foi esse? A resposta a deixava inquieta. A voz do homem se tornou profunda, carregada de rancor. Ele selou o destino de nossa família em troca de poder. E todos nós, eu, eles, somos as vítimas. Nós somos a sombra de sua traição. E você, Clara, pode ser a única esperança para quebrar essa maldição. A intensidade dessas palavras ressoou como um tambor. Clara reagiu como se tivesse sido atingida por uma onda. Você está dizendo que eu tenho que corrigir o que ele fez? O desespero começou a misturar-se com uma determinação crescente. O que ela deveria fazer?
Mas antes que pudesse processar, o relógio, agindo como um oráculo, começou a girar mais rápido, puxando imagens de pesadelos e sorrisos, emoções antiéticas de amor e dor. Clara sentiu que estava prestes a desmaiar, os rostos de todos girando em um turbilhão. Então, de maneira abrupta, tudo escureceu novamente. E quando as luzes voltaram, não era só a sala que estava mudada. Todos os presentes agora tinham uma expressão de terror. A mulher que antes estava calma, agora estava ofegante, como se algo tivesse se quebrado. Vocês não têm ideia do que isso provoca. É pior do que imaginam. Ela gritou, e as palavras viraram um eco na sala. Então, o chão começou a tremer ligeiramente. Clara teve uma visão súbita. Algo estava se aproximando. Algo terrível. E com isso, a realidade ficou incerta. Os rostos começaram a desaparecer. O que estava por vir era um mistério profundo e aterrorizante. E a única certeza era de que Clara estava agora no centro de um conflito muito maior do que ela jamais poderia ter previsto. A verdade sobre seus ancestrais, seu avô e a traição estavam por se revelar de maneira catastrófica. Não havia como fugir da tensão. As palavras da mulher reverberaram na mente de Clara como um trovão, e o relógio girava freneticamente enquanto a sala parecia dançar em um pesadelo. O pânico e a confusão ocupavam o espaço entre eles como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Olhos fixos, corações acelerados. Cada um deles preso em seu próprio drama. Pessoas traídas? Que legado é esse? Clara questionou, a raiva e o desespero chamando um ao outro em seu peito. A mulher começou a abrir a boca novamente, mas a tensão logo se transformou em um grito coletivo. A sombra que espreitava no canto da sala se manifestou, um eco do passado. Os rostos dos desconhecidos se agitaram. As figuras que antes pareciam tão distantes agora tomavam forma. Clara sentiu seu coração disparar. Cada um deles carregava expressões de dor e de luta, mas um em particular se destacou, cuja presença parecia invadir o ar. O homem que tinha a tristeza nos olhos. Ele estava aqui entre nós. Como? Clara murmurou confusa. Antes que pudesse processar, o homem namorador se aproximou, e seu olhar era penetrante. Você precisa saber, Clara. Todo esse tempo não foi só seu avô quem escondeu a verdade. Há alguém que pode ter causado tudo isso onde você menos imagina. Clara trocou olhares com sua mãe perplexa. A expressão da mãe parecia refletir um tormento que Clara nunca havia percebido antes. Mãe, o que ele quer dizer? O eco da pergunta surgiu como um grito em meio ao silêncio crescente. As palavras da mulher se tornaram um sussurro. Seu avô fez escolhas, e aquelas escolhas trouxeram consequências. Consequências que se estendem até você e sua família. Clara não aguentava mais. Tudo parecia uma grande teia. Cada pedalada do relógio vibrava na sala e as sombras dançavam. Quem é a pessoa que causou tudo isso? Uma pergunta cortante. Uma urgência se formava. E quando o homem começou a falar, uma luz ofuscante rompeu atrás dele. Era uma imagem. Clara ficou paralisada. Por um breve momento, a cena que via mostrava sua mãe, não como a mulher que sempre conheceu, mas em uma confusão de cores e gritos. Ela estava em um campo, olhos serenos e tristes, segurando a mão de um homem. Mas aquele homem era o avô que ela pensava conhecer. Não, Clara sussurrou, o nó na garganta se apertando. Sim, a mulher respondeu, compreensão e dor em seus olhos. Sua mãe fez uma escolha também, um segredo deles, um pacto, algo que nunca deveria ter sido permitido. Clara sentiu o mundo desmoronar.
O que você está dizendo? Minha mãe está envolvida em tudo isso? O tom de negação quase fez seus joelhos traquejarem. Mãe e filha estavam ligadas por laços, mas agora tidas como traidoras de suas próprias histórias. A mulher continuou, palavras fluindo como água turva. Ela não sabia, ninguém sabia. Mas quando seu avô fez o pacto, ele não só arriscou seu futuro, mas o de todos. Somente juntos podemos desfazer isso, mas alguém terá que pagar o preço. Os rostos ao seu redor começaram a se distorcer, vibrando com uma energia elétrica. O relógio tilintou e um grito explosivo irrompeu. Clara sentiu a atmosfera da sala mudar novamente. Uma sensação fria percorreu suas costas. Não pode! Um novo rosto gritou, angustiado. Estamos muito perto. Se ela descobrir a verdade agora, pode ser o fim. A agitação tomou conta da sala. A tensão era palpável. Clara olhou para sua mãe, as lágrimas rolando pelo rosto dela, como se soubessem mais do que deixavam transparecer. Mãe, Clara suplicou, o que você escondeu de mim? E enquanto as imagens embaçadas se dissipavam, Clara percebeu que todas as verdades que achava saber estavam completamente erradas. O grupo à sua frente parecia estar mais próximo de uma tragédia do que ela poderia imaginar. A sala tremeu, e no instante seguinte, tudo o que poderia ser seu desmoronou. Um grito cortante irrompeu. Clara ficou paralisada, e com isso, uma nova figura irrompeu. Um homem com um semblante sombrio. Interrompeu a revelação. Chega! Você não deve saber o que está prestes a descobrir. Era tudo um borrão para Clara. As pessoas em volta pareciam tê-las amassadas a uma verdade que ela não queria encarar. O pânico transformou-se em uma onda de desespero. A cada palavra que era pronunciada, Clara sentia como se estivesse desmoronando. O que fazer agora, sem as rédeas do que poderia ser tua história? Entre as sombras e os ecos, uma nova pergunta surgiu. E se a verdade estivesse tão próxima e ao mesmo tempo tão distante? A incerteza a engoliu. A tensão pairava no ar e os olhares de Clara, sua mãe e Alex estavam fixos na mulher que parecia ter todas as respostas. A verdade pode te libertar ou te aprisionar para sempre, ela repetiu, como um eco sombrio que reverberava na sala. Clara sentiu um frio na espinha. O relógio, agora imóvel, parecia pulsar em expectativa. Quem são vocês? O que significa isso? Clara se debateu com as perguntas, mas ninguém respondeu de imediato. A mulher apenas a observou, como se decidisse se valia a pena compartilhar a verdade e suas consequências. Você precisa entender que somos todos parte de algo maior. O passado de sua família se entrelaça com o nosso, de maneiras que você nem imagina, disse a mulher, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. A dor e os segredos não são apenas seus, Clara. Eles são universais. Clara sentia seu coração acelerar, cada batida ressoando em sua cabeça. Então, como se tivesse sido estimulada, a mulher começou a falar, lentamente desdobrando um novo enigma. Seu avô, ele tinha um pacto com o passado. E não era só amor ou traição. Havia um legado a proteger. A verdade sobre ele é sombria. Antes que pudesse terminar, algo estourou em uma explosão de luz na sala. Todos os rostos se viraram, inquietos. Então Clara percebeu. O relógio tinha começado a girar novamente, mas não mais de forma frenética. Agora ele emitia uma luz intensa, como se quisesse falar. Uma imagem tomou forma na superfície prateada. Uma cena em preto e branco, de tempos antigos. Foi então que a realidade se desfez em fragmentos. Clara viu a figura conhecida de seu avô, mas ao lado dele estavam outros homens e mulheres. A sala tornou-se uma visão em movimento.
revelando um banquete que parecia festivo, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Clara comprimiu os olhos. Aquele ambiente era real. As risadas estavam ali, mas carregavam ecos de tristeza. Quem são essas pessoas? Clara perguntou, desorientada. A mulher na sua frente olhou fundo em seus olhos e sussurrou: São seus antepassados. E aqueles que foram traídos. A sala congelou em assombro. Todo o resto desapareceu, e as emoções tomaram o lugar da lógica. Traídos? Como assim? Clara insistiu, o pânico começando a crescer. A mulher parecia hesitar. Eles viviam na mesma vila, lutaram por suas famílias, mas o seu avô, ele fez uma escolha que alterou a história. E a sua escolha se refletiu em cada um de nós. Uma nova figura avançou. Era um homem, e todos nós, eu, eles, somos as vítimas. Nós somos a sombra de sua traição. E você, Clara, pode ser a única esperança para quebrar essa maldição. A intensidade dessas palavras ressoou como um tambor. Clara reagiu como se tivesse sido atingida por uma onda. Você está dizendo que eu tenho que corrigir o que ele fez? O desespero começou a misturar-se com uma determinação crescente. O que ela deveria fazer? Mas antes que pudesse processar, o relógio, agindo como um oráculo, começou a girar mais rápido, puxando imagens de pesadelos e sorrisos, emoções antiéticas de amor e dor. Clara sentiu que estava prestes a desmaiar, os rostos de todos girando em um turbilhão. Então, de maneira abrupta, tudo escureceu novamente. E quando as luzes voltaram, não era só a sala que estava mudada. Todos os presentes agora tinham uma expressão de terror. A mulher que antes estava calma, agora estava ofegante, como se algo tivesse se quebrado. Vocês não têm ideia do que isso provoca. É pior do que imaginam. Ela gritou e as palavras viraram um eco na sala. Então, o chão começou a tremer ligeiramente. Clara teve uma visão súbita. Algo estava se aproximando, algo terrível. E com isso, a realidade ficou incerta. Os rostos começaram a desaparecer. O que estava por vir era um mistério profundo e aterrorizante. E a única certeza era de que Clara estava agora no centro de um conflito muito maior do que ela jamais poderia ter previsto. A verdade sobre seus ancestrais, seu avô e a traição estavam por se revelar de maneira catastrófica. E a linha entre a rajada de luz e a escuridão estava prestes a se romper de uma vez por todas. E então, uma sombra enorme e distorcida surgiu atrás da mulher que falava. E logo apareceu uma nova figura que, surpreendentemente, era familiar. Clara palpitou, reconhecendo um homem que até então só tinha visto nas histórias de família, seu avô. Mas não era só isso. A expressão dele era de raiva, e aqueles olhos brilhantes não continham amor, mas uma fúria profunda. Foi você quem trouxe isso para nós, ele disse, a voz ressoando como um trovão. A sala congelou. Clara ficou em choque. Você está aqui? Mas como isso é possível? O medo a invadiu. A verdade que sempre pareceu distante, agora encarava. Todos nós pagamos o preço da sua falta de fé. A figura se lançou para frente e então, como se fizesse um movimento brutal, apontou para sua mãe. Você escondeu de mim e de cada um que se foi. Um grito cortou o ar. Clara sentiu uma dor aguda. Não, isso não pode ser verdade. Mãe, o que aconteceu? O mundo ao seu redor começou a se desvanecer e a trama que havia construído até ali parecia se romper como um papel. Clara, espera! A verdade não é o que você pensa. A voz da mãe estava frenética. Mas Clara só sentia como se estivesse perdendo o controle. O que aconteceria agora?
As palavras de seu avô ecoavam na memória dela, e um pânico agudo se formou em seu peito. O relógio girava, e todos começaram a falar ao mesmo tempo. Vocês precisam interromper o relógio. Não deixem que ele revele mais. Mas era tarde demais. Com um eco retumbante, o espaço ao redor começou a desmoronar, e Clara teve certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a se desnudar em uma avalanche de segredos presentes. E aqueles segredos poderiam ser mais destrutivos do que qualquer escolha já feita. E no final, quem realmente era ela? E então, uma sombra enorme e distorcida surgiu atrás da mulher que falava, e logo apareceu uma nova figura, que surpreendentemente era familiar. Clara balipou, reconhecendo o homem que até então só tinha visto nas histórias de família. Seu avô. Mas não era só isso. A expressão dele era de raiva, e aqueles olhos brilhantes não continham amor, mas uma fúria profunda. Você? Foi você quem trouxe isso para nós, ele disse, a voz ressoando como um trovão. A sala congelou. Clara ficou em choque. Você está aqui? Mas como isso é possível? O medo a invadiu. A verdade que sempre pareceu distante, agora a encarava. Todo mundo pagou o preço da sua falta de fé. A figura se lançou para a frente, e então, como se fizesse um movimento brutal, apontou para sua mãe. Você escondeu de mim e de cada um que se foi. Um grito cortou o ar. Clara sentiu uma dor aguda. Não, isso não pode ser verdade. Mãe, o que aconteceu? O mundo ao seu redor começou a se desvanecer, e a trama que havia construído até ali parecia se romper como um papel. Clara, espera, a verdade não é o que você pensa. A voz da mãe estava frenética, mas Clara só sentia como se estivesse perdendo o controle. O que aconteceria agora? As palavras de seu avô ecoavam na memória dela. E um pânico agudo se formou em seu peito. O relógio girava, e todos começaram a falar ao mesmo tempo. Vocês precisam interromper o relógio. Não deixem que ele revele mais. Mas era tarde demais. Com um eco retumbante, o espaço ao redor começou a desmoronar, e Clara teve certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a se desnudar em uma avalanche de segredos presentes. E aqueles segredos poderiam ser mais destrutivos do que qualquer escolha já feita. E no final, quem realmente era ela? De repente, algo se iluminou ao redor do relógio. Uma luz tão intensa que ofuscou os rostos ao seu redor. Clara sentiu a presença de algo maior, uma energia vibrante que parecia chamar por ela. E antes que pudesse processar, a luz tomou a forma de uma figura, etérea e poderosa. Era um homem jovem, com um olhar familiar, mas que Clara não conseguia identificar. Quem é você? Clara perguntou, a voz trêmula. Era como se ele estivesse atravessando dimensões, carregando uma verdade entre eles. Sou, na verdade, quem você nunca soube que existia em sua vida. Sou o irmão que você nunca teve, ele respondeu, a certeza em sua voz cortando a confusão como uma faca. Ouvindo isso, Clara sentiu o solo sob seus pés tremer. O quê? Um irmão? Que absurdo! O avô dela, e agora um irmão perdido? Clara teve dificuldade em respirar. Não pode ser verdade. Você está mentindo! As palavras saíram do fundo de sua alma, buscando refúgio na negação. Mas a figura se aproximou. E ao fazer isso, a sala começou a girar de maneira frenética. A verdade está aqui, Clara, se você quiser enxergá-la. O nosso avô fez um pacto, mas tudo isso foi para proteger os que amava. E você foi a consequência que isso trouxe. Consequência? Que história é essa? A voz de Clara tremia, agora consciente de que estava no centro de uma tempestade que não compreendia. A revelação sacudiu tudo o que ela acreditava. Os rostos dos presentes se tornaram borrões,
e a tensão pairava no ar. Eles não queriam que você soubesse o que seu avô fez, o risco que ele tomou de deixar para trás toda a história das tradições, foi para proteger esse segredo. E eu sou o legado mais profundo dessa escolha. O jovem disse, seu tom firme e calmo. Enquanto cada palavra penetrava em Clara, tudo começou a se encaixar. O pavor se transformou em uma confusão nebulosa, e ela se viu diante de uma escolha de como lidar com a verdade que estava revelando. Mas antes que ela pudesse questionar mais, um uivo cortante se ouviu, e a atmosfera se encheu com um sentimento de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. Os ciclos estão se rompendo. Agora é hora de fazer uma escolha. Se você não decidir, tudo o que temos pode ser perdido. O peso da decisão pairava sobre Clara como um relâmpago prestes a atingir. As verdades não ditas a sufocavam. Será que ela estava pronta para aceitar não só o legado, mas também a responsabilidade que viria com tudo isso? E enquanto o relógio girava e a sala tremeu, uma nova pergunta se formou em sua mente. Quem seriam os reais traidores entre eles? O que aconteceria se ela revelar tudo, se arriscando a perder tudo o que amava? A luz do relógio piscou e Clara percebeu. Tudo estava apenas a comer. A luz intensa ao redor do relógio começou a oscilar, criando sombras dançantes na sala, enquanto a Clara lutava para compreender as revelações que giravam em sua mente. A presença do irmão, nunca antes mencionado, estava agora clara, e uma mistura de medo e curiosidade se apossou dela. O que mais poderia estar escondido? Decida logo, a voz etérea soou novamente. O tempo é limitado e tudo o que sabemos está à beira da destruição. A tensão aumentava, como se o ar estivesse carregado com eletricidade. Clara olhou para sua mãe, buscando um lar em seus olhos. Mãe, é verdade? Você sabia que tinha outro filho? A pergunta saiu como um sussurro, mas a dor era palpável. Silêncio. A sala ficou estrondosamente quieta. Clara percebeu que todos esperavam por uma resposta, até mesmo Alex, que parecia dividido entre esperança e desespero. O avô dela tinha desaparecido, mas a intensidade do que fora revelado pairava no ar como uma tempestade prestes a se abater. Clara, eu não sabia, a mãe começou, mas a voz dela tremia como se estivesse prestes a se despedaçar. Eu realmente não sabia que seu avô tinha um filho fora do casamento. Isso foi uma total surpresa para mim. As lágrimas começaram a escorregar de seu rosto. A única coisa que eu sabia é que algumas partes da nossa história estavam escondidas, mas nunca imaginei que isso seria tão profundo. A expressão de Clara se endureceu. Proteger? Você achava que me protegeria escondendo a verdade? Como pode ter certeza de que é a verdade? E naquele momento, uma explosão de luz cortou o silêncio. O relógio, impulsionado por uma energia desconhecida, girou tão rápido que Clara só pôde ver manchas coloridas. Não, pai! A voz dela ecoou na sala, mas a luz parecia ter vida própria. Todos os rostos estavam fixos em um misto de assombro e medo. Então, um som ensurdecedor preencheu o espaço, como um trovão. O chão tremeu novamente, e Clara viu a figura próxima ao relógio se desvanecer momentaneamente, deixando um vácuo. Mas o que apareceu em seguida fez seu coração parar. Um eco do passado irrompeu da luz, e um rosto conhecido se formou. Era o avô, mas não apenas ele. Junto dele surgiram outros rostos familiares, com expressões de desgosto e traição. Clara sentiu um gelar percorrer sua espinha. Não, isso não pode ser real.
Gritou, mas as figuras pareciam tão reais. Cada visão era um fragmento de momentos esquecidos, segredos enterrados. Então tudo se voltou para ela. A voz de alguém emergiu da intensidade da luz. Não era o avô, mas uma mulher de aparência antiga, com um olhar penetrante. Chegou a hora da verdade, Clara. Você precisa escolher, ou será consumida. A atmosfera tornava-se sufocante. Clara mal podia respirar. Escolher o quê? A indignação a devorava. Escolher entre proteger o quê? Um segredo? Uma mentira? Sobre sua família, a mulher respondeu, agora mais perto, seus olhos fixos em Clara. Você sabe que a verdade pode causar dor, mas há algo mais que precisa ser revelado. As palavras brotaram como uma lâmina, e isto a atingiu visceralmente. Clara hesitou, sentindo a pressão. O que pode ser tão devastador? Já não basta todo esse peso que carrego? Então, um grito cortante irrompeu da multidão, e um dos rostos familiar à luz da sala abriu a boca em terror. Ela não sabe. Nossa história não é só dela. A voz estilhaçou o ar, e a sala começou a ruir em tumulto. Não sei o que mais esconderam de mim. Clara gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente. O chão, as paredes, tudo parecia desmoronar, como se os segredos fossem construídos sobre uma base de areia. E então, como se tudo tivesse chegado ao ponto de ruptura, uma sombra tomou forma. Uma presença poderosa apareceu na luz que se evaporava. Era o homem que Clara havia visto antes, aquele que se parecia com seu avô e carregava o peso do passado. Você tem que entender, Clara. Eu sou a razão de tudo isso. Eu sou a conexão. As palavras dele ecoaram como um lamento perdido no tempo. Um nó se formou na garganta dela. O que ele estava dizendo? O que você quer dizer? Os olhos dela se alargaram, a confusão transformada em pavor. Precisamos de você para quebrar esta maldição e trazer à luz a verdadeira história. Ele estendeu a mão em direção a Clara, e no movimento, a sala girou em um turbilhão de luz e sombras. É claro que Clara não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Mas, no fundo, um pensamento a consumia. E se esse homem fosse a chave não apenas para a salvação, mas também a origem de todo o sofrimento de sua família? E, no final de tudo, quem realmente era Clara? A história dela, o destino de sua linhagem, tudo caía em torno dela, e o que ela escolheria agora poderia mudar tudo para sempre. A luz intensa começou a piscar, revelando as expressões angustiadas dos rostos ao redor. Clara sentiu um aperto no peito, enquanto as verdades se desenrolavam diante dela. O irmão que nunca conheceu, as sombras do avô, a maldição que se arrastava pelo tempo. Era tudo muito para suportar. Com a voz tremendo, ela questionou. O que devo fazer? O jovem, com um olhar carregado de dor e determinação, de sacrifício? O que você está dizendo? A indignação jorrava de sua boca. O relógio girava mais rápido, batendo como um coração prestes a estourar. Clara, você é a última da linhagem, a conexão que pode alterar tudo. Se não agir, todos nós seremos consumidos por essa sombra. Com as palavras dele, as figuras em torno dela começaram a se contorcer, como se um peso respondia ao chamado. Clara olhou para sua mãe, os olhos marejados. Você é parte disso? Por que nunca me contou? O torrente de emoções transbordava entre elas. A verdade estava ali, à vista de todos, mas a dor da traição a sufocava. A mãe, já com lágrimas escorrendo, respondeu. Eu temia pela sua segurança. A história pode ser cruel, Clara. Precisávamos encontrar um jeito de deixá-la no passado. O grupo ao redor murmurava. A tensão tornava-se palpável. Enquanto tudo isso acontecia, uma nova onda de luz inundou a sala,
E Clara sentiu a força do tempo em suas mãos. Não, não posso deixar que o medo controle minha vida, ela gritou, desafiando a escuridão que crescia. Um eco de coragem brotou dela, como uma chama que não poderia ser apagada. A presença de seu irmão se aproximou. Juntos, podemos enfrentar o que o avô deixou para trás. Mas você deve aceitar o que a verdade exige de você. Ele olhou fundo em seus olhos, esperando que ela compreendesse a gravidade da escolha que estava prestes a fazer. Clara respirou fundo, sentindo o peso da linhagem da história. E se eu não conseguir? O que acontece então? As palavras saíram em um sussurro surdo. O chover de respostas pairava no ar, e as sombras escravizavam as esperanças dela. O jovem respondeu: então, os segredos continuarão a corroer o que nos resta. Não só você, mas todas as gerações sofrerão. E naquele instante, com um impulso feroz, Clara decidiu: vou quebrar essa maldição. A verdade ficará exposta. Não vou mais viver com esse medo. O relógio emitiu um tilintar agônico e o chão tremeu sob seus pés. Uma luz ofuscante brotou do centro do relógio e todos os rostos se inclinaram em expectativa. Faça isso agora, Clara! O grito emergiu. Clara estendeu a mão, sentindo o calor da conexão, como se as almas de seus antepassados se unissem à sua. Ela girou a chave do relógio com todas as suas forças. Uma explosão de luz irrompeu e Clara viu se entrelaçar com as sombras, revelando sorrisos e dores. O tempo parou. A maldição estava prestes a ser desfeita. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, cada figura começou a se resolver em um fragmento luminoso. Havia um sorriso de esperança, a dor da traição, mas também o perdão. O que aconteceu depois foi um sai e entra, como um eco que envolvia todos em uma nova realidade. E assim, em meio a tudo, Clara percebeu que, apesar de tudo, era possível encontrar um novo começo. A verdade não mataria, mas permitindo-se sentir e compartilhar, poderia libertar não só ela, mas sua família inteira nas correntes do passado. Com o nó na garganta, balbuciou: esta é a chance para nós. As figuras de seus antepassados começaram a desaparecer, mas não em tristeza. Clara sabia no fundo que eles estavam com ela, com a história que agora poderia ser reescrita. E enquanto a luz ofuscante se dissipava lentamente, um novo horizonte a aguardava. Agora, Clara estava pronta para enfrentar o que viesse, guiando-se pelo amor e pela verdade. E a pergunta ainda ecoava: o que vem a seguir? Antes de encerrar, preciso pedir uma coisa importante a você. É hora de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Dá aquele like agora e ajude a alimentar nosso algoritmo, fazendo com que mais gente possa conhecer essa jornada fantástica. Comente abaixo suas reações, suas teorias e tudo mais que sentiu. E não deixe de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.